Me colori esse livro que eu tava muito ansiosa, tá? Que eu comprei ontem. E ele é o livro do Dragon Ball, versão meio de Bob Goods. E eu escolhi essa página porque é meu irmão que pediu. Ele é muito fã do Vegeta, então bora colorir com essas canetinhas que eu não fiz vídeo ainda, mas eu vou fazer vídeo delas, tá? Que são canetinhas bem baratinhas que eu comprei, tipo brushes. E resolvi começar a ir pintando o cabelinho do Vegeta. Eu resolvi que ia ser ele no modo... Obviamente eu resolvi... Se bem que o Vegeta ele já tem o cabelo erguido pra cima, né? Então não dá pra confundir, podia ser preto. Mas eu resolvi que ia ser a cor, tipo, de Super Saiyajin, né? Eu achei que ia ficar super da hora, enfim. Passei ali um amarelo, porque tem vários tons de amarelo nessa kit de canetinhas que eu comprei. E então eu vou usando aí o lado mais, né, mais larguinho aí pra ir mais rápido e fazer aí tudo certinho pra ficar o mais perfeito possível. Porque em Kaneki, esse livro, estilo Bobbie Goods, tinha que ser muito caprichado, né? Tem livros que a gente acaba até desanimando quando é muito, que nem eu falei já do Floresta Encantada, do Jardim Secreto. Mas esse eu falei, não, esse eu tenho que caprichar. Fui lá pintando a sobrancelhinha também, que é amarela pra combinar, né? E eu tava olhando algumas imagens e eu vi que o Vegeta tem muitos, assim. Às vezes ele tá com o cabelo azul, de Vegeta Blue, e tá com um poderzinho amarelo, às vezes o poderzinho azul. Então eu resolvi que ele ia ser loiro, né? Pra ficar o clássico, né? Que é o Saiyajin, né? E pintei ali os olhinhos de azul, né? Que eu procurei, alguns estavam de olho escuro, eu falei, o que que é isso, né? Aí eu vi que o olho dele fica claro mesmo, como Super Saiyajin, assim como o Goku, né? Em volta eu passei ali um amarelo. Eu podia passar azul? Podia, mas eu achei que não tem muito sentido ficar azul se ele não é blue, né? Então eu passei um amarelo um pouco mais claro, era pra ser o contrário, mas o resultado eu gostei super. Vocês vão ver o final e eu espero que vocês também gostem. Então, antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com muita gente pra ajudar o canal a crescer e deixa sua sugestão no comentário dos próximos coloridos que você vai querer aí pro próximo vídeo, tá? Pintei ali onde só é o foco, né, da risca aí daquele poder, né, que fica ali circulando. Depois de fazer isso, gente, aí eu fui ali pegando, queria pintar ali aquele poder. Eu não sabia que cor. Aí eu vi que tinha o poder azulzinho ali, só a bolinha, né? Então, eu fiz isso, né? Fui pintando em volta de azul e o meio tem que ficar branco pra dar esse efeito mais luminoso, uma coisa assim. Porque, na verdade, não é bem que o poderzinho dele é azul. É meio que o rastro que o poder deixa fica azul, mas a bolinha em si não é azul, né? Ela é meio que branca, é uma cor muito bonita. A borda só dela que é azul. E eu fui fazendo isso, fui tentando fazer esse leve degradezinho pra ir abaixando o tom depois no meio pra ficando mais claro, né? E fui ali, ó, vim com lápis de cor. Nessa parte eu usei o lápis de cor pra fazer o esfumado. E eu passei até a aguinha mesmo, tá? Molhei aqui mesmo com o dedo, gente. Tá, molhei com gosto, mas tá bom. Molhei ali, tá? E fiz um leve, né? Só pra fazer esse leve degradezinho, bem fraquinho, né? Então, com bastante eu fui fazendo movimentos circulares pra ficar esse efeito, tá? Porque não tava ficando, então eu fui fazendo bem circular e acabou que ficou do jeito que eu tava querendo, né? Podia ter ficado menos borda, podia, mas eu achei que assim ficou bom de certa forma, então ele ficou mais azuladinho por dentro, mas ele ficou aquela luminosidade. E é isso que eu gostei bastante, né? Prontinho, depois de passar já 1 litro de cuspe, tá bom, né? Agora, bora voltar. Peguei uma canetinha um pouco mais escura pra fazer o sombreado no cabelo. Principalmente anime que tem muito de sombreado, então não podia faltar o sombreado. E eu achei que o sombreado deu, assim, a total diferença. Porque depois você olha no desenho e você vê realmente quanto que isso faz diferença no desenho. Dá uma coisa, assim, mais realista, mais, assim, sabe? Dá uma vida no desenho, literalmente. E fui fazendo, assim, só um pouquinho sombreado em cada parte da mechinha do cabelo dele. Pra esse ladinho e pro outro lado também. Certinho. O amarelo que eu usei, ele não é tão mais escuro. É um amarelo meio que areia ainda assim, né? E fui fazendo isso também na sobrancelha dele pra dar esse leve efeitinho, né? E aí eu tinha que decidir também onde que ia ficar ali, profundo ali, né? Tava meio que perdida com as canetinhas, tá? Procurei esse dourado, eu resolvi que ia ser dourado, assim, o tom de fundo. A canetinha tava meio ruim, tá? Tava meio que pifando, então fui ali meio que quase esfregando a caneta. Não cheguei a esfregar porque tem um jeito de restaurar a caneta, tem vídeo dessa forma aí, tá? Então veja os vídeos meus, tá? Pra você tá podendo restaurar qualquer caneta sua aí. E fui fazendo porque ele é metálico, ele tem um leve, assim, aparência de luminosidade. Então eu fui fazendo isso ali no cantinho ali dos cabelos, indo pra mão. Eu achei que fica mais bonito, né? E fui fazendo ali pra demarcar ali aquela região ali em volta do cabelo, né? E do poder.
Já deixa aí a sua próxima página que vocês queiram que eu pinte aí, tá? Porque daí eu vou ter uma apresenta pintando aí. Por incrível que pareça, o livro é tão grosso que ele acabou não manchando quase, gente. Por incrível que pareça, ele manchou muito, muito pouco. Só uma área que realmente foi muito forte, que vai ser o fundo que vocês vão ver. Vim e olha pintando aqui a roupinha do Vegeta, né? Você vê que tem umas partes da impressão que ele fica preta, mas pra mim foi super ok. O que importa é que tá ok o desenho e tal, né? Fui ali, escolhi esse azul bem escuro, né? E fui ali pintando, tem a parte da luva que daí é branca, né? Então, só pintar, porque a parte meio que desse colete que ele tem, né? Esqueci até o nome que fala. É tipo meio que um colete, né? Pra proteção, né? É amarelo com branco, né? Então, pintei essa parte. Agora aqui é um mini efeitozinho. E essa parte do pescoço, eu não sei, parecia o pescoço dele, mas eu fiquei na dúvida, porque se você ver na foto do Vegeta, literalmente não tem nem um pouco de meio que parece um decote, tem, não tem, literalmente. Se você for ver, a roupa do Vegeta vai até meio que o pescoço. Aí eu pensei, acho que algum defeito, alguma coisa. Então eu mesma acabei fazendo um risquinho pra demarcar ali um pouco mais junto com o pescoço. E eu achei que ficou muito bom, hein? Ficou exatamente como devia estar. Porque ficou meio confusa essa parte aí, né? Olha, como vocês viram, eu só fiz o círculozinho ali. Porque ali por baixo ele tem a roupa azul dele, né? E agora é só preencher ali a parte da mãozinha em volta, né? Dos punhos, né? E depois tem a luvinha que é branca. Prontinho. Agora, vamos ver o que eu vou pintar aqui agora. Vou pintar aqui de amarelo, né? Que vai ser esse coletinho. Passei aqui a canetinha, a mais clara ainda que eu vi, tá? Fui passando ali, passei bem, porque assim, às vezes uma camada marca um pouco, depois você passa uma segunda camada. O amarelo quase não marca, mas um pouco eu ainda passo às vezes. Tava ali olhando na imagem também, ao mesmo tempo, porque eu tava em dúvida, né? Às vezes a gente acaba esquecendo e confundindo as cores, né, do personagem. Então, depois de estar tudo finalizadinho, eu peguei o cinza só pra fazer o sombreadinho, gente. Eu não pintei ele de cinza porque o colete do Vegeta é branco, né? Então, eu fui só pra dar, sei lá, aquela aparência de sombreado, dar uma revivada um pouco aí, pra não ficar muito tudo sem graça, né? Sem branco. Porque quando fica uma imagem branca, você tem que dar uns detalhes aí pra ver se clareia um pouco. Não é clareia, dá uma, né, acendida na imagem. Aqui, essa parte eu não sabia, literalmente, porque esse cinto que tem na roupa do Vegeta, porque até o que eu saiba, o Vegeta não tem cinto, só quando é cauda. Só que não parecia uma cauda, parecia literalmente, sabe aquela roupa que o Goku usa, que tem uma faixa, né? Mas, então eu pintei de cinza pra parecer que é só a sombra do branco, né? Eu fiquei em dúvida, então, né? Não quis mexer. E fez ali o sombreadinho também nas luvas deles, né? Finalizadinho já agora. Bora, só pintei aqui, que eu esqueci, né? O azulzinho só da calça dele, né? E agora fui ali procurar o cor de pele, né? Eu escolhi esse tom de pele, que ele é um tom, assim, clássico, vamos dizer assim. Não muito clarinho, né? Não muito branco, que daí ia ficar muito pálido. E nem, né, mais escuro que isso. Eu achei que essa foi a cor perfeita, porque o personagem, literalmente, eu acho que tem essa cor. Porque ele tá mais claro agora, mas depois eu passei uma segunda camada, sem querer, porque eu acabei manchando e eu achei que a segunda camada ficou melhor. Ela deu uma cor um pouco mais forte. Não ficou muito claro e não ficou tão pálido. Não ficou muito claro nem tão pálida. E nem muito escuro, né? Ficou a cor perfeita do personagem, literalmente, olha. Fui ali só passando onde ficou meu falhadinho, prontinho. Agora, a parte mais difícil que vai ser o fundo. Eu escolhi essas três cores porque eu vi uma imagem assim, à toa, assim mesmo no Vegeta, que eu tava vendo a roupa dele, e deu essa vontade de fazer um fundo, meio que, sabe, fundo de poder, quando tá um lugar de luta, uma coisa, sabe, muito, sabe, uma coisa muito de energia. E aí eu fui com essa ideia de passar esses verdes aqui. Esse aqui, ele é meio que um verde, tá parecendo bem turquesa aí, né? Talvez, mas ele é um verde um pouco mais pra um verde água do que pra um turquesa, não sei. E aí eu resolvi passar. Essas canetinhas, ela não é tão fácil você fazer um degradê, porque elas, né, elas mancham também muito e elas, sabe, elas secam muito rápido. E quando elas secam, ela já não consegue muito fazer o degradê. Mas mesmo assim eu tentei. O que eu fui fazer? Passei um azul um pouco mais claro por baixo. Eu acho que ele fez um degradê muito bom, porque como eu passei um azul muito próximo, literalmente, quando é uma cor um pouco mais distante, é meio complicado. Mas como o azul, ele é muito próximo, esse azul, então, ó, eu tô passando, mas você vê que eu tenho que ficar passando ali volta e meia, e isso aqui manchou bastante, só essa parte aqui, que manchou
no verso da folha, porque o resto não manchou nada, quase por incrível que pareça. Essa parte deu bastante sacrifício aí pra ficar, porque eu tava sentindo que a folha tava esfarelando, e aí gera um problema, porque quando começa a esfarelar, além de estragar o desenho, e ainda não vai conseguir mais modificar, né? Então, tive que passar ali, olha, até eu perceber que ia ficar bem igualado. Aí, eu queria um fundo não só degradê, não é só um fundo meio que, sabe, com vários tons de degradê. Eu queria uma coisa bem assim, paisagem bem, né, bem maluca assim de poder, de tal. Fui agora trazendo o outro tom de azul. Esse azul, ele é um pouco mais. Eu acho que esse aqui ele já chega a ser um azul, né? O outro era um verde, né? E esse já parte para um azul turquesa. O outro era um verde água. Esse já parte para um azul turquesa. Só que eu senti que não tava dando tanta diferença. Eu queria uma coisa assim que desse drasticamente uma mudança um pouco. Desse um degradê, mas, por exemplo, entre um verde e entre um amarelo puxando para um azul, sabe? Uma coisa assim mais ainda evidente. Ali, como, né, eu tive que fazer, eu degradei já, porque já mudou um pouco o tom. Eu tive que passar uma segunda camada, e com a segunda camada aderiu bem o degradê, ele conseguiu se unir bem, e eu tive que ir passando a segunda camada. O lado bom da segunda camada, que apesar, sim, dele ser mais cauteloso, você tem que fazer com mais cautela, mas ele tira qualquer mancha de rabisco com a segunda camada, ele sai. Pelo menos nessa canetinha. Só que você tem que ficar ali com muito cuidado. Se você tem mão pesada, não dá. Ele começa a esfarelar. Então, eu não cheguei, assim, sentir aquele esfarelamento, assim, puxando, porque eu evitei. Você vê que eu tô usando bem levemente a ponta, porque tava sentindo que ia puxar. Então, foi assim. Passei o amarelo por cima, porque, como eu falei, eu queria mudar esse tom, sair desse tom, né? Porque o de cima, ainda mesmo assim, sendo verde, ele tá um pouco puxado para um verde azulado, né? E eu queria mudar um pouco. Passei o amarelo nos dois, para os dois ambos ficarem com um tom diferente um do outro. E o de cima ficou mais azul um pouco, meio com fundo verde, o de baixo ficou um verde já mais escuro. E aí, esse cantinho que sobrou, eu passei totalmente uma cor diferente. Um verde, né? Mas um verde bem neon. Eu não sabia que era neon. Ele parecia limão, mas aqui tá bem neon. E aí, é só passar. Você viu que ficou a marcação. Passei o amarelo por cima. E mesmo com o amarelo, ele não saiu essa marcação, né? Ele ficou evidente essa marcação. E aí, o que eu tinha que fazer era passar outra coisa por cima. E aí eu pensei, não vai dar certo se eu passar outra amarela, ele não vai cobrir esse degradê. Passei uma canetinha verde, bem mais clara ainda, e olha, aí ela começou a cobrir. E como eu falei, aí ela começou a ficar frágil essa parte também. Não tanto quanto a parte do azul turquesa, mas ela começou a ficar um pouco fraca também. Mas resistiu super bem. Agora eu pensei, no que eu vou fazer na parte de baixo? Pensei em usar caneta Posca, mas aí eu lembrei que dá pra fazer com outra caneta preta que normal, a Posca tava falhando. E eu ia fazer aquele fundo de preto, como se fosse a cidade preta, sabe? Ou melhor dizendo, um mundo em volta preto, nas sombras, né? Fica a sombra da noite. E depois dá uns sombreados com janela, alguma coisa assim, com um brilho de janela, de luz, né? Pra ficar mais o foco realmente o Vegeta ali com o poder dele, né? Não ficar o foco tanto na paisagem embaixo. Então, eu fui com cuidado, tá? Porque eu queria ficar mais perfeitinho, embora eu passei uma segunda camada também. Porque, como eu falei, depois que você passa a segunda camada, ele saiu todas as manchas. Ele ficou muito bem igualado, muito assim, homogêneo, vamos dizer assim, fica perfeito. Passando com cuidadinho ali, né? Porque eu queria ir mais rápido e evitar de manchar, né? Porque imagina, um desenho tão bonito estragar depois no final, né? Aqui já tava acabando, ó. Finalizadinho, ó. Pintei com toda cautelinha. Prontinho, agora bora. Aqui ele ficou bem igualado até. Eu acho que, assim, quanto mais reto você vai já de vez, né? Ele evita mancha, né? Mas, às vezes, muitas vezes, a gente muda várias vezes a direção, né? Então, mas, ó, passando a segunda camadinha, já tá cobrindo tudinho. Ficou muito perfeito. Pronto, essa parte aqui quase nem manchou, né? E prontinho. Finalizado. Olha que fundo lindo que ficou, na minha opinião, gente. Ficou incrível. Agora eu vim com aquela caneta acrílica, né? Que é metade de uma cor, metade de outra. Vim com a prata fazer as pedrinhas, né? Que tá voando, né? E aí, é só fazer, né? A pedrinha. E aqui eu fui pegando a dourada pra fazer
Como se fosse em casinha, sabe? Pra parecer o fundo, né? E é isso, olha. Fazendo o fundinho, tudo perfeitinho. Vim agora só com o amarelinho aqui, que eu esqueci de dar sombra aqui na roupa, que eu acho que faz toda a diferença, como eu sempre falo nos vídeos. Fiz ali. Feita a sombrinha, olha que lindo, gente. Eu amei de paixão, sério mesmo. Foi uma das páginas que, assim, não tem comparação. Eu achei muito incrível. E vim com esse giz líquido branco, só pra dar uns detalhezinhos ali. Eu sempre uso o giz branco pra finalizar, porque depois que você usa o branco, você começa a viciar e toda vez você tem que usar o branco. Deixei até com um brilhinho nos olhos, depois você amplia o vídeo, caso esteja um pouco ruim aí pra ver, né? Você pode ampliar o vídeo no YouTube pra você ver melhor. Prontinho, gente, olha, tudo finalizado, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, eu amei de paixão esse desenho, comente o que você achou também. E deixe sugestão pro próximo vídeo, lá vai eu marcar a data, porque virou meu vício de todo o desenho marcar uma data. É isso, até o próximo vídeo, tchau!